Hoje parece óbvio, mas olha, antes de 2008 uma coisa era simplesmente impossível: criar um dinheiro que fosse genuinamente da internet. Sabe por quê? Porque a maior qualidade da internet, a capacidade de copiar qualquer coisa perfeitamente, era ao mesmo tempo o seu maior defeito quando o assunto era dinheiro. A lógica é bem simples. A internet nasceu para ser uma máquina de Xerox gigante e perfeita. Um texto, uma foto, um vídeo, tudo é duplicado na hora. Mas com dinheiro, isso é um desastre total, né? Se a gente faz um pagamento, o dinheiro tem que sair de um lugar e ir para o outro. Ele tem que se mover, não se multiplicar. Senão, todo o sistema quebra. E por décadas, o grande quebra-cabeça para criar um dinheiro digital de verdade foi exatamente esse: como resolver o problema do copia e cola. Um problema que parecia não ter solução. Pensa bem, quando se manda um e-mail, o que acontece? Uma cópia da mensagem é criada no servidor de quem recebe, mas o original continua lá com quem enviou. Com dinheiro não pode ser assim. O valor original precisa sumir de um lado e aparecer do outro, sem a menor chance de ser duplicado no meio do caminho. E esse problema, esse copia e cola de dinheiro, tem um nome oficial, que foi o grande vilão dessa história toda por muito tempo. Ele se chama gasto duplo. Era tipo o chefão final que os criptógrafos tentavam derrotar. Imagina a cena. Uma pessoa tem, sei lá, uma moeda digital e usa para pagar um café. Logo depois, ela entra em outra loja e usa essa mesma moeda para comprar um livro. Isso é o gasto duplo. Se isso fosse possível, a moeda não valeria nada, porque ninguém teria a certeza de que realmente recebeu o pagamento. Esse era o problema a ser resolvido. Até 2008, a única solução que a gente conhecia era, colocar um intermediário no meio. Um banco, por exemplo. O processo era sempre o mesmo. A gente iniciava o pagamento, o banco olhava no seu livro caixa central e secreto, confirmava o saldo, tirava o dinheiro de uma conta, colocava na outra e pronto. Tudo dependia de uma entidade central controlando esse livro da verdade. Mas aí, bem no meio da crise financeira global, uma solução completamente nova foi proposta. Uma ideia radical de uma figura misteriosa que simplesmente eliminava a necessidade desse intermediário. Era 31 de outubro de 2008, Halloween, no auge da crise. Uma pessoa ou um grupo, usando o nome Satoshi Nakamoto, mandou um e-mail para uma lista de discussão de especialistas em criptografia. Anexado tinha um documento de 9 páginas com uma solução elegantíssima para o problema do gasto duplo. Uma solução que não precisava de bancos. Então, a pergunta de $1 milhão é: como criar confiança sem ter uma empresa, um banco, no controle? A solução do Satoshi é uma combinação de várias ideias geniais que funcionam juntas. Vamos ver como isso se encaixa. A primeira parte da solução foi virar o jogo de cabeça para baixo. Em vez de um livro caixa privado trancado a 7 chaves num banco, a ideia era que todo mundo na rede tivesse uma cópia de um livro caixa público e compartilhado. As transações são agrupadas em blocos que são ligados uns aos outros, formando uma corrente, o que a gente hoje conhece como blockchain. Tá, mas se todo mundo tem uma cópia, como a gente evita que alguém trapaceie e mude o histórico? Aí entra a segunda parte da genialidade, a prova de trabalho, ou Proof of Work. Pensa nela como um cadeado digital incrivelmente difícil de quebrar. Para adicionar um novo bloco, é preciso gastar um poder computacional gigantesco. Isso torna o processo de adicionar novas informações algo difícil e o de alterar o passado algo praticamente impossível. Certo, mas isso leva a uma pergunta bem óbvia, né? A rede precisa de computadores trabalhando para manter tudo seguro, mas por que alguém gastaria eletricidade e processamento para fazer isso? Qual vantagem? E aqui está o pulo do gato, o que faz a roda girar. O sistema tem incentivo econômico embutido. Os participantes da rede, que a gente chama de mineradores, que dedicam seu poder computacional para validar as transações e adicionar um novo bloco, são recompensados com unidades novinhas de Bitcoin. É um jeito muito elegante de fazer a rede pagar pela sua própria segurança. E esse incentivo está amarrado a uma característica fundamental do sistema: escassez digital programada. Diferente do dinheiro que a gente conhece, que pode ser impresso sem limites, o código do Bitcoin é a lei. Ele determina que só vai existir um fornecimento máximo de 21 milhões de unidades. E ponto final. Com toda a teoria amarradinha no papel, chegou a hora da verdade. Era o momento de ver se essa máquina, essa ideia, realmente funcionaria no mundo real. Era a hora de ligar a rede. E a transição da ideia para a realidade foi impressionantemente rápida. Olha só a linha do tempo. 31 de outubro de 2008, o documento é publicado. Só 2 meses depois, em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco é criado.
5 dias depois, o software está disponível para todo mundo. E no dia 11 de janeiro, os primeiros curiosos, como o criptógrafo Hal Finney, já estavam rodando a rede. E dentro desse primeiríssimo bloco, o bloco Gênesis, Satoshi deixou uma mensagem escondida. Era uma manchete do jornal The Times daquele exato dia. Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Isso funcionou como um carimbo no tempo, provando que a rede não existia antes daquela data e também como um comentário bem sutil sobre o sistema financeiro que o Bitcoin queria ser uma alternativa. Poucos dias depois, o Hal Finney publicou essa mensagem histórica no Twitter. Rodando Bitcoin. Foi um dos primeiros registros públicos de que a rede estava no ar, viva, com pessoas de verdade participando e ajudando a construir essa nova infraestrutura. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que foi que realmente nasceu ali? Foi algo que a internet, até aquele momento, nunca tinha tido. Afinal, o que é esse tal de dinheiro nativo da internet? Significa que pela primeira vez era possível transferir valor sem pedir permissão para ninguém, de um jeito que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode verificar e auditar, e com a certeza matemática que aquele ativo digital era genuinamente escasso. Não é mágica, é só uma combinação muito inteligente de criptografia, engenharia e incentivos econômicos. A grande virada de chave é esta. Com o Bitcoin, a internet ganhou uma habilidade nova. Além de organizar e copiar informação, ela agora podia transferir valor. Um valor único, escasso e verificável, sem precisar de intermediários. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para o futuro. Se a primeira grande era da web foi sobre conectar informações, será que a invenção do Bitcoin inaugurou uma nova era? A era de conectar e organizar valor, uma base para um tipo de internet completamente novo.